São Paulo age na calada e tenta atravessar o Santos por contratação de joia, rapaz. Vamos falar aí sobre isso. Tem informação pra gente comentar aí também sobre o Alisson, tá? Linda de ser boa pra gente comentar aí sobre a volta aí do Alisson. Tem informação pra gente falar sobre patrocínio aí no São Paulo e várias outras notícias do tricolor paulista, belezinha, rapaziada? Vamos lá, que o negócio é o seguinte: sabadão aí de reapresentação no CT da Barra Funda. Os caras aí, né, os jogadores do São Paulo, folga ontem, sexta-feira de folga para os jogadores, e hoje todo mundo se reapresentou aí normalmente para fazer seus últimos treinos, né? Porque o São Paulo joga na terça contra o time do Bahia, tá bom? Vamos lá, rapaziada, vamos começar falando aí sobre o Bobadilla e o Patrick Lanza. Tá em informação do Globoesporte.com. O volante Bobadilla e o lateral esquerdo Patrick Lanza estão liberados pelo departamento médico do São Paulo. A dupla voltou a treinar normalmente com o restante do elenco neste sábado no CT da Barra Funda. Recuperados de problemas físicos, Bobadilla e Patrick agora precisam de tempo para recuperar o condicionamento físico para ficar à disposição da comissão técnica. O volante é quem deve ficar pronto antes. Bobadilla disputou 2 jogos do Paraguai contra o Equador e a Venezuela pelas eliminatórias da Copa do Mundo no mês de outubro, mas voltou para o São Paulo com dores no adutor direito e virou desfalque. Mesmo assim, está parado há pouco tempo, tá? Aí o Patrick Lanza, que já tem um bom tempo que ele está fora, né? O Bobadilla jogou em outubro pela seleção do Paraguai, né? Os 2 jogos eliminatórios, e voltou do São Paulo com dores aí no adutor, né? Então ele ficou menos tempo aí fora do que o Patrick, ó. Já o Patrick se recupera de uma fratura na clavícula sofrida em agosto no clássico contra o Palmeiras. Como o tempo longe dos gramados do Patrick é maior, o período de recondicionamento físico também será maior do que o do Bobadilla, tá? Então, tá aí, os dois foram liberados pelo DI, pelo Departamento Médico. Agora tem que aprimorar, né, se recondicionar fisicamente para poder ficar à disposição dos Beldia, mas é bom dizer que já estão liberados pelo DM do São Paulo. Não sabemos se eles vão ter condição de jogar contra o time do Bahia, de ir pro banco contra o Bahia. Né? Acho que o Bobadilla vai acabar indo, pelo menos, né, na pior hipótese, pro banco, né? Porque, como o Gé botou aqui, ele ficou pouco tempo fora, né? Ficou aí 2 jogos do São Paulo sem jogar, né? Foi 2 contra o Vasco e contra o Criciúma, né? E então deve voltar aí no jogo. O Patrick Lanza é bem provável que ele volte contra o Bahia, porque, cara, ele tá desde agosto aí fora, pô. Tem 2 meses que ele se machucou, né, cara? 2 meses. Inclusive ele se machucou, né? Teve aquele acidente lá com o Estevão, né? Que ele fez a cama de gato, o Patrick caiu desacordado. Foi no mesmo jogo que se machucou o Ferreira, né? Pô, o Ferreira ficou 2 meses aí machucado e já voltou. Então o Patrick também tem 2 meses aí que tá de fora e vai demorar um pouquinho mais aí pra voltar, mas é bom dizer que foram liberados aí, tá bom? Aí o que acontece? Vamos falar aí também sobre o Alisson, porque temos notícias. O Alisson, que já vem treinando com o elenco aí, já tem alguns treinos, alguns dias, e ele jogou o jogo treino contra o São Bernardo aí nessa semana, e já ficou muitas vezes, pô, vai voltar contra o Bahia, já joga contra o Bahia, que não sei o que, tá aí a informação do UOL. O meia Alisson participou do jogo treino da última quinta-feira contra o São Bernardo, mas seu retorno aos gramados ainda não tem data. Alisson jogou 45 minutos finais do duelo e teve um bom desempenho. O técnico do Bahia ficou bastante contente com a atuação do jogador. Ainda assim, a tendência é que o Alisson não viaje para Salvador na partida da próxima semana contra o Bahia. O clube avalia que não quer queimar etapas com a volta do atleta. Aqui que tal? O Alisson já teria condições de ficar no banco de reservas, mas entre viajar até Salvador para não atuar ou ficar em São Paulo aprimorando a parte física, o São Paulo tende a optar pela segunda opção. A decisão só será tomada mais perto da viagem, na segunda-feira. A evolução de Alisson nos próximos treinos também pesará para a definição, tá? Então tá aí, São Paulo tem esses 2 pontos. Ele tem até condição de ficar no banco de reservas contra o Bahia. Então São Paulo vai botar na balança. Pô, vamos levar ele pro jogo contra o Bahia. Lá em Salvador, vai viajar, vai ficar no banco, mas não deve jogar. É melhor levar ele e não jogar, ou deixar ele em São Paulo aprimorando a parte física para voltar nos jogos seguintes. Essa é a questão. A tendência é que ele fique realmente em São Paulo aprimorando a parte física e não viaja com a delegação. Mas tem treinos aí até o jogo de terça-feira, né? E, pô, dependendo do que acontecer, talvez São Paulo pode mudar de decisão, né, cara? E acabar relacionando ele pro jogo, mas a tendência é que ele não seja relacionado
para o jogo contra o Bahia. O Alisson quer muito voltar a jogar ainda neste ano e o Zubeldia está ansioso para contar com o meia. A data mais provável é a partida contra o Atlético Paranaense no Morumbi no dia 9, tá? Então ele quer muito voltar, o Zubeldia evidentemente também tá ansioso para poder contar com ele, mas tem que ter aquela cautela, né, rapaz? O cara tá muito tempo aí fora, ele fez cirurgia, não foi uma lesão, não foi que o cara ficou 2 semanas fora e vai voltar, né? Que nem o Bobadilha, por exemplo, o Bobadilha ficou 2 semanas fora, 15 dias ele vai voltar. O Alisson não, o Alisson é outra parada, cirurgia, meses e meses fora, né, cara? É outra parada. E aí, o Zubeldia tá muito ansioso para voltar aí a contar com ele, mas o provável mesmo é que ele volte contra o Atlético Paranaense no dia 9, que é quando o São Paulo vai ter o seu encontro aí com o Morumbi novamente, desde o jogo contra o Botafogo a gente não joga lá, e no dia 9 agora, né, hoje é 2, no dia 9 a gente vai voltar a jogar contra o Atlético Paranaense no nosso querido Morumbi. Aí sim deve marcar a volta aí do Alisson, né, cara, pro time do São Paulo, né? Enfim, vamos aguardar, mas sem pressa também, né, rapaz? Até porque, convenhamos, se ele for pro banco contra o Bahia, dificilmente ele vai jogar. Deve o banco só pra ficar ali no banco mesmo, né? Pra dizer que voltou, mas né, vai ser um jogo muito intenso, muito difícil contra o Bahia fora de casa. Então, é um jogo que não dá pra gente contar. Nossa, vamos jogar, vamos contar com mais pro jogo contra o Bahia. Não dá. Até mesmo se ele ficar no banco, né? Tem que ter essa consciência aí também, tá bom? Ó, tivemos aí nessa semana um evento aí no Morumbi e uma entrevista coletiva do São Paulo para anunciar a renovação de contrato com um dos patrocinadores, que é a Demicon, né? O São Paulo renovou até 2030, né? Um ano centenário aí do São Paulo. Aí nessa entrevista, né, cara, né, foi depois, né, depois da coletiva, né, quando tava encerrando ali o evento no Morumbi, o Eduardo Antônio, né, conversou ali com alguns jornalistas e foi perguntando para ele sobre a possibilidade de SAF no São Paulo. E o próprio Eduardo Antônio falou que o São Paulo não tem nenhuma intenção, né, não faz nenhum tipo de movimento, nenhum tipo de interesse, de conversa para virar SAF até 2030, que é o planejamento do São Paulo aí. Isso a gente já sabe. Aí a Rádio Tatiaia postou aqui, ó. O São Paulo não tem planos de virar SAF, Sociedade Anônima de Futebol, neste momento. O São Paulo planeja uma série de ações para o centenário do clube, em 2030. Isso inclui um vasto plano de reestruturação financeira. Contudo, o caminho de se tornar uma Sociedade Anônima de Futebol, a SAF, não está no radar do clube neste momento. A diretoria tem a noção de que o movimento das SAFs no Brasil pode ser uma tendência crescente para a maioria dos clubes e não se opõe à ideia. Entretanto, a curto prazo, o São Paulo deve permanecer como um clube associativo, pelo menos até o ano do centenário de 2030, tá? Então tá aí, o São Paulo sabe da crescente da SAF, o São Paulo tem noção do que tá acontecendo, né, em relação aí às SAFs crescendo, né, cara? O Cruzeiro, né, virou SAF aí, tem grande investimento, o Botafogo, então, nem se fala, mas São Paulo até 2030, né, que o São Paulo hoje, né, todo o planejamento do São Paulo é visando 2030, 2030 a gente quer ter já um clube numa situação financeira completamente diferente, já brigando por todos os títulos lá na primeira prática do futebol brasileiro, como sempre foi e que não acontece nesse momento. Aí você pode fazer diversas ações, né, cara, com patrocinadores, fundo de investimento, para ter, né, cara, um 2030, um centenário bem diferente do que é a realidade do São Paulo. Aí hoje, São Paulo sabe o que acontece com a SAF, né, a crescente da SAF, mas até o 2030 não tem essa ideia. Aí assim, eu acho, na minha opinião, que uma vez que tem que ver a SAF, que não sei o que, tem gente que vive no mundo, né, parece que tem gente que vive no mundo da Disney, vamos vender o São Paulo, vamos contratar aí, 400 milhões de reais de jogador, 500 milhões, vamos ganhar tudo, não é assim que a banda toca. E vou repetir uma coisa que eu já falei aqui 1 milhão de vezes, vou falar mais 1 milhão se for necessário. O São Paulo é um clube que tem patrimônio. O São Paulo tem um estádio que é dele, muito rentável, inclusive o São Paulo ganha muita grana com o seu estádio, né? Agora ainda mais com shows, né? Apesar que tem aí muitos jogos que a gente joga fora de casa por causa de show, mas enfim, ganha muito dinheiro com o seu estádio, tem Cotia, tem a Barra Funda, tem a terceira maior torcida do futebol brasileiro e tem a segunda maior torcida de São Paulo, que é o maior centro da América, tá? Que é o maior centro da América. Então, o São Paulo é um clube que tem patrimônio, tá? O São Paulo não tá afundado na Série B como os outros estavam quando foi vendido. Vamos dar exemplo aqui dos 3 principais SAFs, vamos lá, os 3 principais aí. 4, vamos pegar aí o Botafogo, o Vasco e o Cruzeiro, esses 3 aí. Cruzeiro, Vasco e Botafogo. Pega qual que era a realidade desses 3 times quando eles viraram SAF e pega a realidade do São Paulo. Não dá pra comparar, cara.
Até porque quando esse time viraram SAF, aí eles tinham uma dívida muito maior que o São Paulo. Esse time não tinha dinheiro pra pagar energia, cara. Os caras não conseguiam. O Cruzeiro, vocês têm noção que o Cruzeiro caiu e não conseguiu subir pra Série A de novo, cara? O Cruzeiro caiu e não conseguiu subir mais pra Série A com as próprias pernas. O São Paulo não vive essa realidade. Entendeu? Tem gente que pensa que o São Paulo vai ser vendido por 400 milhões de reais, como foi o preço dos outros, cara. São Paulo não é assim, mano. Quantos bilhões que o São Paulo vale? Não sei nem como é que calcula isso, né? Como é mensurável como o São Paulo vale. Com tanto patrocínio que o São Paulo tem. São Paulo tem Cotia que mesmo não vendo seus melhores momentos, é uma base que dá muita grana pro São Paulo. Entendeu? Dá muita grana pro São Paulo. Entendeu? Então, cara, não vai vender o São Paulo por 400 milhões, vamos começar a ganhar tudo pro Timaço nos próximos anos. Assim não, cara. Quem tem esse pensamento vive no mundo da Disney, vive em outra realidade. Não é assim que a banda toca. Entendeu? Fora que, além do São Paulo valer muito mais que esses times que viraram SAF, muito mais não dá pra comparar. Além do São Paulo valer muito mais, a questão é, pra quem que seria vendida a SAF? Entendeu? Tem que vender pra um empresário, pra um grupo de empresários que tem credibilidade, não pode ser vendido pra qualquer um. Tu pega, por exemplo, o Textor, que montou um baita time do Botafogo. O melhor time do Brasil é o Botafogo, que o Textor montou. Mas como é que vai ser o Botafogo nos próximos anos? O Textor, que é um dos donos do Lyon, né, faliu o Lyon, cara. O Lyon, a última vez que eu vi o Lyon tava na lanterna do campeonato francês, do possante campeonato francês. Lyon é um dos mais tradicionais da França. E o Textor é um dos donos do Lyon, né, ele tem participação lá. Então, tem que ter aí, cara, quando você vai vender, né, além de todo um processo aí, de venda, você tem que saber pra quem você vai vender. Vai vender pra uma 777, pô, tem 1 milhão de processos aí contra ela na justiça, não tem credibilidade alguma, tá vendendo um monte de time aí porque tá quebrado, entendeu? Tem que saber pra quem tu vai vender, não é assim também não, tá? Então, pra quem pensa que vamos virar SAF de uma hora pra outra, porra, agora sim, São Paulo vai voltar a ganhar tudo, Libertadores, Mundial, calma, irmão, abaixa a bolinha que não é assim que a banda toca, não. Aí tá num processo de SAF ainda, que a gente tem que ver o que vai acontecer. Eu quero muito ver o que vai acontecer com o Botafogo, né? Se o Botafogo ganhar os 2 títulos, se ganhar só um, se não ganhar não. Quer saber muito o que o Texas vai fazer com o Botafogo nos próximos anos. Porque um dia ele pode falar, pô, quer saber, irmão? Tô cansado, não gosto mais do Brasil, Rio de Janeiro, não quero mais morar no Rio de Janeiro, vou embora. Vou vender o Botafogo. E aí, como é que vai ser? O clube dele fala o que ele quiser. Eu tenho muita restrição com o SAF, muita restrição, né? E acho que esse fundo de investimento, sendo muito bem feito, muito bem elaborado, todo mundo aí cumprindo as regras do fundo, acho que pode ser um bom caminho para o São Paulo ser estruturado, tá? Acho que pode ser um bom caminho para o São Paulo. Vai ser doído, né? Vamos ter que apertar o cinto, mas eu tô confiante que vai dar tudo certo. Ó, seguinte, comentamos com vocês durante a semana que o São Paulo aí, né, tá a informação que o UOL trouxe, que o São Paulo tem um acordo muito bem encaminhado para o seu 7º patrocínio da camisa, né, que é o caso da manga, que é o que tá faltando para 2025. O Alexandre Vieira trouxe aqui qual a empresa, né, que tá aí negociando com o São Paulo, que a gente não sabia até então, né, e tá aí a informação do Alexandre Vieira. O São Paulo tem tudo muito encaminhado com o grupo Magnum para as mangas da camisa em 2025, tá? Então aquele patrocínio que está encaminhado para 2025, né, que a gente não tinha um nome patrocinador, é a Magnum, tá? Lembrando que o blog do São Paulo trouxe informação que a gente comentou aqui, de que o São Paulo tem uma proximidade muito grande com os donos da SAF do São Bernardo. Inclusive o São Bernardo que jogou 2 jogos treinos nas últimas semanas aí com o São Paulo. São Paulo tem uma proximidade, uma relação muito boa com os donos do São Bernardo. Os donos do São Bernardo, da SAF do São Bernardo, é o dono da Magnum, que é quem vai patrocinar o São Paulo, né? Tem até algumas conversas, negociações aí também para a Magnum aí começar a comandar aí, né, cara, o SPFC Bank, que acabou que não deu certo, né? A Magnum também tem conversa aí, parceria aí, esse banco, né? Tem uma parceria aí de banco com o São Paulo, já que não tem mais SPFC Bank, e uma das outras ações que eles estão conversando parceiro aí é um patrocínio que está muito bem encaminhado para a Magnum estampar a sua marca na manga da camisa de São Paulo em 2025, tá? Então é a Magnum aí, a empresa que vai estampar a sua marca ano que vem aí no tricolor, tá bom? Vamos avançando agora e vamos falar aí sobre joia que o São Paulo tá de olho. Informação do Rafael Emiliano. A diretoria do São Paulo monitora a situação do lateral esquerdo Souza do rival Santos. Jovem de 18 anos de idade, revelação da base do Santos, tem contrato com o rival somente até o fim de maio do ano que vem. Ou seja, a partir do fim deste mês, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. Seria uma oportunidade de mercado. Na avaliação da diretoria São Paulina, o Souza é visto como um jogador de muito potencial e com grande poder de revenda
futura, tá? Saiu algumas informações aí de que o empresário dele é o Giuliano Bertolucci, e saiu algumas informações, né, de que a renovação dele estava perto com o Santos, mas não é isso bem que está acontecendo não, tá? Não é isso bem que está acontecendo não, porque segundo algumas outras informações que tem em relação a ele, é que salário, luva, contrato não chegou no valor ainda que o garoto quer, né? O Santos não chegou nesses valores que o garoto e que o empresário estão pedindo aí, Souza, lateral esquerdo. A partir do mês que vem, né, cara, do final do mês aí, dezembro, ele já vai poder assinar um empregado com qualquer clube que ele quiser, lateral esquerdo, jovem, já jogou nas categorias de base da seleção, é visto como muito promissor e nesse impasse em relação à renovação ou não com o time do Santos. O São Paulo, evidentemente, que já tá de olho. Aí, o Rafael Biliano coloca aqui, ó. A Rafael Biliano apurou que, apesar das informações divulgadas por colegas que cobrem o time do Santos, que estava perto de um acerto, na verdade, isso foi dito pelo presidente Marcelo Teixeira. As bases salariais, luvas e tempo de contrato ofertados pelo Santos estão longe do que pede o Giuliano Bertolucci, né? O Rafael bota aqui, ó. Bota aqui ainda. É claro que a situação pode mudar a qualquer momento e o Jovem permanecer no Santos, mas a informação é que a renovação com o rival ainda faz com que o São Paulo e outros clubes brasileiros olhem com carinho para o jogador, tá? Então tá, eu não conheço ele, tá? Nunca vi ele jogar aí na base, ele jogou um jogo pelo Santos no Paulistão desse ano, no profissional, e o São Paulo tá de olho aí nesse impasse dele com o Santos, quem sabe o São Paulo pode atravessar aí para contratar ele, né? Enfim, meu parceiro, é isso, dá aquela moralzinha, se inscrevendo no canal, deixando seu like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.